muito bom dia a você que nos assiste nesta hora. Está começando o seu programa Vida Devocional. É uma alegria falar com você. É uma alegria estarmos aqui juntos nesta manhã para orarmos, para ouvirmos a palavra de Deus. Como é que está a sua vida devocional? Esse programa existe para lhe ajudar em todas as suas manhãs. Você ouve aqui uma palavra de Deus, você tem aqui pastores, homens consagrados pelo Espírito Santo, para sempre trazer uma palavra abençoada para a sua vida. Tá combinado? Nós estamos aqui ao vivo, nós temos aqui o canal da Igreja Presbiteriana aqui de Pinheiros, aqui ao vivo, mas nós temos também o chat. Algumas pessoas estão falando aqui pelo chat, né, ao vivo, e outras pelo canal da IPP TV, que estão nos assistindo, tá bom? Como o programa aqui ao vivo, nós vamos tentar aqui responder tanto ao chat como aqui ao chat do programa ao vivo, tá bom? Tanto a live como o programa aqui ao vivo também, ok? Então, nós queremos mandar um abraço aí para o Jorge Gonçalves. Ele diz assim: bom dia para todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A Marlene Martins diz: bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Então, a Maria Fernandes também diz assim: bom dia, paz e graça para vocês, meus irmãos. Aqui a live, agora no programa aqui ao vivo, nós também temos alguns irmãos que estão aí e que Deus os abençoe maravilhosamente, tá certo? Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema empolgante. Nós vamos falar sobre um tema muito importante para as nossas vidas. No próximo domingo é dia 31. O que é que nós comemoramos? Nós como cristãos, nós como protestantes. O Dia das Bruxas? É lógico que não. Nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante. Nós vamos comemorar 504 anos da Reforma Protestante. O que é a Reforma Protestante? Se perguntássemos para um teólogo católico, talvez ele diria que foi uma briga de monges, um protesto de protestantes contra a igreja que era universal na época, a Igreja Católica. Se perguntássemos para um historiador secular, talvez ele diria que foi uma revolução, foi um momento revolucionário, extraordinário. Mas para você, para nós que somos cristãos, o que foi a reforma? A reforma foi um dos maiores avivamentos de toda a história. A reforma, para nós, o nascimento do cristianismo e a reforma protestante, na minha concepção, são os dois maiores movimentos da história da humanidade. Então, hoje nós vamos falar sobre a reforma, que é filha do cristianismo. Mas nós vamos falar especialmente sobre a teologia da reforma, tá bom? De onde você está falando, mencione aí a cidade, deixe o seu pedido de oração também, porque após a reflexão, a meditação, nós vamos orar por sua vida, tá bom? Eu gostaria de saber de onde você fala, de que lugar você está falando, tá bom? Algumas pessoas aqui já estão pedindo oração. A Margarete Novaes, olha só que sobrenome bonito, Margarete. Novaes, né? Porque meu nome é Marcos Novaes. Então ela diz: graça e paz, Igreja de Cristo, peço oração da igreja pela cura de mioma que tanto me aflige. Deus abençoe a todos. Querida, nós oraremos e cremos que Deus pode curar de forma sobrenatural, pode usar a medicina, pode usar circunstâncias. Nosso Deus é maravilhoso. Nós temos aqui a Marlene Martins, ela está dizendo: eu peço oração pela minha filha Fernanda, William Alves de Almeida e seu marido. Nós vamos orar por sua família. Todos vocês que estão pedindo oração aqui. O Edson diz: Abadiânia, Goiás. Que bom, Edson, graças a Deus, cidade abençoada. Maria Fernandes está dizendo: Patos, Paraíba. Olha que legal. Então, gente, vamos ao tema desta manhã. Eu estou com muita vontade de falar sobre esse tema. Nós vamos falar
sobre esse tema maravilhoso, né? Maria Borges diz: eu sou de Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo. Está bem próximo aqui da gente, não está longe, tá bom? Queridos, nós vamos então meditar agora no nosso tema. Nosso tema hoje é os solas da reforma. Pastor, o que é isso? O que significa solas? Meus queridos, hoje nós vamos entender os 5 solas da reforma que definem, que resumem a teologia da reforma, o que os reformadores acreditavam. Tá combinado? Vamos orar antes, vamos pedir a graça de Deus. Pai querido, nos abençoe, abençoe os nossos ouvintes. Muitas pessoas aqui assistindo e nós pedimos que o Senhor os visite com o teu Espírito Santo, dê graça aos nossos ouvintes e nos abençoe agora nessa singela, rápida exposição, Senhor, da teologia da reforma. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, os primeiros cristãos, eles foram perseguidos até mortos por causa da sua fé, do seu compromisso com Jesus. A situação só foi mudar em 313, depois que Constantino, o imperador romano, instituiu uma série de benefícios em favor da igreja dos cristãos. Mas o problema é que poder e dinheiro passaram a fazer parte da vida da igreja. Em 392, política e igreja se tornaram uma coisa só. A igreja se fundiu com o Estado. Nasceu praticamente uma nova religião. Nessa nova religião, nós percebemos que mais tarde o Papa persegue cristãos. E o que vai acontecer? Nós então vamos ter uma série de erros, de equívocos teológicos e de heresias que nasceram no seio da igreja. Eu gostaria de mencionar aqui, eu trouxe para vocês, anotei aqui para não esquecer, algumas das heresias. Por exemplo, em 380 depois de Cristo, nasceu a oração pelos mortos. Em 535, a instituição das procissões. Em 538, a celebração da missa. Em 757, a adoração de imagens. Em 884, a canonização de santos. 885, a adoração da Virgem Maria. Em 1022 depois de Cristo, a legalização da penitência por dinheiro. Em 1059, a aceitação da doutrina da transubstanciação na missa. Em 1215, a adoção da confissão auricular. Em 1470, a invenção do rosário. Esta era a situação da igreja medieval. E no dia 31 de outubro de 1517, véspera de Todos os Santos, Martinho Lutero afixou as suas 95 teses na porta do castelo da cidade alemã de Wittenberg, combatendo principalmente a venda de indulgências. Havia milhares de indulgências que eram vendidas, comercializadas dentro do templo de Wittenberg. Havia pedaços de ossos, vendiam até pedaços da Arca de Noé, supostos pedacinhos da Arca de Noé. Havia uma comercialização muito grande ali. E as 95 teses de Lutero protestam principalmente contra a venda de indulgências. Havia um homem chamado Testezeu. E Testezeu, vendendo indulgências, cantava um corinho que dizia: tão logo a moeda no cofre cai e a alma do purgatório sai. Lutero, então, escrevendo a tese de número 62, por exemplo, ele vai falar que o verdadeiro tesouro da igreja é o sacrossanto evangelho da glória de Deus. Esse é o tesouro da igreja, o evangelho da glória de Deus. E não aquela comercialização, aquele espírito mercantil, comercial que havia na igreja. Lutero propôs então a reforma após descobrir a justificação pela fé em Romanos capítulo 1, verso 17, quando Lutero lecionava na capela de Wittenberg, fazia uma exposição da carta aos Romanos, e de repente o Espírito Santo iluminou a mente e o coração daquele homem, e Lutero vai dizer que foi como se os céus, as portas do paraíso se abrissem para ele. Mas como é que nós podemos resumir
a doutrina da reforma, a teologia da reforma. Nós vamos resumir nesta manhã a teologia da reforma em praticamente 5 pontos, que nós chamamos de solas. A palavra sola, no latim, significa somente. Quais são esses solas da reforma? Por exemplo, nós temos o sola scriptura, ou seja, só as escrituras. Nós temos, queridos, os solos Christus, ou seja, somente Cristo. Nós temos o sola gratia, somente pela graça. Nós temos o sola fide, ou seja, somente pela fé. E nós temos também o soli deo glória, ou seja, somente a Deus nós damos glória. Esses 5 solas nortearam a teologia dos primeiros reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox, mas também nortearam a teologia dos puritanos do século XVII, e são esses 5 solas que norteiam a vida das igrejas chamadas de igrejas reformadas. E agora, nesta manhã, eu gostaria então de apresentar para vocês, de forma resumida, esses 5 solas. O primeiro sola que nós mencionamos é o sola scriptura, ou seja, somente as escrituras. Meus queridos, a Igreja Católica sustenta e sustentava naquele período a tradição como tendo o mesmo peso de igualdade das Escrituras. Mas Jesus nos diz, em Mateus 15, verso de número 6, que os homens invalidam a sua palavra por conta da sua tradição. Os reformadores se levantaram contra isso e submeteram a tradição à Bíblia. Eles traduziram a Bíblia e declararam que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Hebreus 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenção do nosso coração. O Salmo 119, verso 9, o salmista pergunta como purificará o jovem o seu caminho. Ele diz, purificará observando conforme a tua palavra. No verso 5 ele diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E Jesus vai dizer em João 5:38, vocês examinam as escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E são essas mesmas escrituras que testificam de mim. E aí nós precisamos tomar 2 cuidados que ameaçam o sola scriptura. Quais são? A experiência. Colocar a experiência acima das escrituras. Em segundo lugar, a tradição. A reforma se levantou contra essas 2 coisas. A sua experiência não é maior do que o texto bíblico. Você pode ter experiências místicas, experiências profundas, mas elas jamais substituirão a palavra de Deus. Foi baseado nisso que Lutero disse em 1521, diante de Carlos V. Eu não vou me retratar do que eu escrevi, do que eu falei. Eu só vou me retratar se eu encontrar base nas Escrituras. Eu só posso ser persuadido pela minha consciência e pela palavra de Deus. O segundo solos é sola gratia, somente pela graça. A igreja romana ensinava que a graça de Deus era concedida ao crente que fazia a sua parte. E hoje nós afirmamos, um adágio católico, expressamos, faça a tua parte que eu te ajudarei. Nós protestantes e reformados, nós nos levantamos contra qualquer teologia que acrescente alguma coisa à obra da graça. Paulo vai nos dizer em Efésios 2, verso 5, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Verso 8 diz, pela graça nós somos salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E no verso 9 ele vai dizer, não de obras para que alguém se glorie. A salvação é um presente imerecido e espontâneo de Deus. Sola gratia, somente pela graça nós somos salvos. Terceiro,
Terceiro sola, meus queridos, a sola fide. Somente pela fé. A Igreja Católica trata a fé simplesmente como um consentimento à doutrina da Igreja. Aceitar a doutrina da Igreja. Mas para os reformadores, a fé era um dom extraordinário que trazia a salvação. Era uma confiança irrestrita nos méritos de Cristo, em tudo aquilo que Cristo conseguiu para nós. Lutero falava que a fé é como a mão estendida de um mendigo recebendo a bênção de Deus. Eu não estou falando da fé natural, porque essa todos os homens têm, todos podem acreditar em Deus. E a Bíblia diz que até o diabo crê e estremece. Mas eu estou falando da fé como um verdadeiro dom de Deus. É o instrumento que Deus usa e nos dá como um dom para nos apropriarmos de tudo que Cristo fez para nós. Quarto sola é o solus Christus. Somente Cristo. Meus amados, a Igreja Católica colocou uma parafernália entre o homem e Deus. Havia um monopólio da igreja. Nada acontecia, nada se fazia, nada se pensava, nada se realizava, nada se confeccionava sem o auxílio da igreja. Os reformadores, então, varreram toda a parafernália e, no lugar de tudo isto, colocaram Cristo. Na reforma, Cristo assumiu o trono. Na reforma, Cristo assumiu a primazia. Na reforma, Cristo volta a ser o cabeça da igreja. Porque nós não temos nenhum vigário. O Papa não é o cabeça da igreja. O pastor não é o cabeça da igreja. O concílio não é o cabeça da igreja. Os teólogos não são cabeça da igreja. Mas Cristo é o cabeça da igreja. É o Senhor da igreja. É o Rei da igreja. E aí nós afirmamos categoricamente, solos Christus, apenas Cristo. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, diz Paulo. E Jesus diz em João 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim. E quando Jesus fala isto, ele está dizendo que não existe outra verdade. Ele está dizendo que não existe outro caminho. Ele está dizendo que não existe outra vida. Apenas Ele. Solos Christus. Apenas Cristo, queridos. Mas o último sola, meus irmãos, é o solo e deu glória. Dá glória somente a Deus. Toda glória devida ao nome de Deus. Isaías 42, verso 8 diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Paulo escreve a sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31 e diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Na reforma, aconteceu um grande avivamento. A igreja retornou à simplicidade do evangelho das páginas do Novo Testamento. Deus então foi glorificado. Deus então foi honrado. Os puritanos tinham o lema do coram Deo, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, nós colocamos diante de Deus. Aquilo glorifica a Deus. O meu trabalho glorifica a Deus, os meus estudos glorificam a Deus, esta pregação glorifica a Deus, o fato de você estar ouvindo na sua cidade glorifica a Deus. Nós damos glória só a Deus. Na reforma, o homem foi tirado do centro, o antropocentrismo, e foi colocado Deus, o teocentrismo. Deus reassume o seu lugar na teologia da igreja. Deus reassume o seu lugar no coração do crente. Deus assume o seu lugar novamente na história da redenção. Portanto, meus irmãos,
aqui louvamos e adoramos a Deus. Portanto, esses são os solas, são esses os lemas, são essas as bandeiras que os reformadores levantaram. A igreja brasileira precisa de uma nova reforma. A igreja brasileira precisa retornar ao sola scriptura, ao sola gratia, a sola fide, solus Christus e solo Deo glória. Nós ainda, em pleno século XXI, nós percebemos, meus irmãos, as indulgências modernas. Nós percebemos como a igreja tem se apostatado, tem se desviado, principalmente a igreja brasileira, uma igreja mística. E muitas pessoas têm se colocado empecilhos para que o crente adore a Deus. Há uma verdadeira parafernália também entre o adorador e Deus. Nós precisamos conhecer a teologia dos reformadores. Nós precisamos, então, meus amados, do retorno a esses solas. Que Deus abençoe nossa vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a igreja brasileira. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos nesta manhã. Eu te louvo, Pai, e te agradeço pela reforma, pela coragem de Lutero. Entendemos que o Senhor tem novos Luteros para o século XXI. Levante homens e mulheres, cheios do Teu Espírito Santo, para realizar esta grande obra, Senhor. Tenha misericórdia da igreja brasileira. Que nós possamos aproveitar essa data tão especial, o dia da Reforma Protestante, para fazermos uma autoanálise, uma reflexão, uma tomada de consciência em direção ao avivamento, Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos agora orar mais uma vez, né? Vamos orar agora pelos pedidos. Nós queremos agradecer a nossa audiência. Nós temos muitas pessoas aqui nos assistindo. É uma bênção, né? Muitas pessoas mesmo. E agora nós vamos orar pelos pedidos de oração. Dá tempo ainda de fazermos mais uma oração. A Delva diz: Pastor Marcos, eu peço oração por minha família e pela a irmã Maria Helena, que quebrou o tornozelo e carece das nossas orações. Está falando lá de Uruará, né? Pará. Deus abençoe. E, queridos, nós vamos orar por todos esses pedidos, né? Todas essas pessoas aqui que estão pedindo oração. Ore comigo agora. Eu vou orar especialmente por sua família, certo? Vamos pedir a bênção de Deus agora, por cura, por restauração. E aí, você ore, certo? Chame a sua família para orar e com essa oração nós vamos então finalizar mais um programa aí, Vida Devocional. Senhor, eu coloco agora todos esses pedidos de oração diante de Ti, Pai. Visite, cure, transforme, Senhor, restaure casamentos. Há pessoas aqui doentes, pessoas depressivas, há pessoas que passam por crises terríveis. Ó Senhor, há crentes também que pedem avivamentos, que pedem, Senhor, mais e mais da Tua presença, da Tua graça, e eu peço que o Senhor os visite agora, Senhor. Todos os nossos irmãos aqui que pediram, que fizeram esses pedidos de oração, visite, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Peço pela Helena que quebrou o tornozelo, dê força, Senhor. Em nome de Jesus. A Maria que pede por questão de justiça, no nome de Jesus. A Marlene que pede pelo genro, Senhor, que fala de vitória do Espírito Santo, pela vida espiritual dos seus filhos, Deus, filhos da aliança, filhos da promessa. Visite, Senhor. Faça uma grande obra. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe sua vida. Abençoe a vida da sua família. Nós agradecemos por esta audiência, né? Eu quero mandar também um abraço para Solange Barbosa. Ela diz que eu sou de Governador Valadares, cidade abençoada. Valadares é a cidade que nós passamos quando vamos lá para a nossa querida Vitória da Conquista, né? Aproveito e mando um abraço aí para todos os nossos irmãos
de Vitória da Conquista, né? A Igreja Presbiteriana, uma bênção lá em Vitória da Conquista, tá bom? Também aproveito para mandar aqui um abraço para minha esposa, a Vanessa, que está aqui coladinha conosco, nos assistindo, tá certo? Também para os irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim de Abril, a qual sou pastor, tá? Então você procure aí uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja bíblica, seja Assembleia de Deus ou qualquer outra igreja presbiteriana, batista, desde que pregue o Evangelho, desde que seja uma igreja bíblica, tá certo? Dá tempo ainda de ler aqui o recadinho da Pati. Paz e graça do Senhor Jesus, estamos falando da Bahia. Peço oração pelo o meu estado também, pelos meus filhos, a Esther, Sofia, Pedro, Miguel. Pati, que Deus abençoe sua vida, abençoe nosso querido estado da Bahia. Deus abençoe os estados do Brasil, a nossa federação, que seja uma bênção, tá certo? Irmãos, nós então terminamos aqui o nosso Vida Devocional. Daqui 15 dias eu retornarei, né? Mas todos os dias nós temos aqui um pastor abençoado, cheio do Espírito Santo, reformado, pregando a palavra de Deus para você, tá certo? Um forte abraço, um beijão aí no seu coração. Tenha um dia abençoado, um restante de semana. Não esqueça de, no final de semana, não fique em casa. Vá à igreja, vá à escola bíblica dominical, vai ouvir a pregação do seu pastor. Com certeza será uma bênção, tá certo? Fique com Deus e até a próxima.